Filosofia Nômade. E aí galera, super bem-vindo, bem-vinda, bem-vindos a mais um episódio de Filosofia Nômade aqui nos estúdios da FAPCOM, Faculdade Paulos de Comunicação. Então, bom dia, boa tarde e boa noite para você que em algum momento espero que nos veja, que nos ouça, né? E hoje temos o privilégio de trocar uma ideia com a professora Cristiane Negreiros Aboud Ayoub. Agora falei certo, né? Isso. É professora doutora da UFABC, Universidade Federal do ABC. Tudo bem, Pro? Tudo bem, obrigada pelo convite, Pascal. Obrigado por ter aceito. A professora Cristiane foi um encontro da minha vida muito significativo, numa disciplina que eu fiz como aluno especial na UFABC, e sobre filosofia antiga, e nós estudamos ali Santo Agostinho, né? E foi um encontro super significativo na minha trajetória, né? Como profissional, como pessoa. E hoje, o que você tem pesquisado, Cris? Bom, eu continuo com a linha tradicional da pesquisa da filosofia tardo-antiga, né, que Agostinho é mais para o final da antiguidade, então com Agostinho, e expandi o meu leque de pesquisa por conta da demanda dos estudantes. Né? Lá na UFABC nós temos uma universidade que já nasceu com 50% de cotas, então muita inclusão, temas da atualidade, e eu percebia que o meu curso tradicional rodava, mas poderia rodar melhor. E conversando com os discentes, as discentes, eu fui percebendo que eu precisava atualizar um pouco a minha temática. E fui sentindo essa necessidade realmente, né? Então, hoje, além do Agostinho, eu faço uma pesquisa sobre questões de gênero, que envolvem, essas pesquisas, elas envolvem também a questão que eu já trabalhava. Que legal. Mas, assim, uma agostiniana estudar mulher, gênero, né? O pessoal fala, nossa, como assim, né? Faz sentido? Qual é o link que você tem estabelecido nas pesquisas? Olha, realmente essa sua pergunta é boa, né? Porque alguns dizem que Agostinho ele de fato tem umas passagens duras em relação às mulheres. Agora, o que eu estudo em específico é uma questão que eu acho muito potente e que é muito silenciada pela filosofia historicamente. Né? Para mim, por exemplo, é um espanto filosófico notar que os filósofos não abordam a questão do estupro das mulheres. Quase você não acha textos filosóficos sobre isso, e é uma questão tão importante porque se trata de neutralizar uma violência que é super clara como violência. E também tem uma dinâmica perversa que é atenuar a culpa do criminoso e desviar isso para um sentimento de pudor que fica com as mulheres. Então, eu trouxe alguns dados, né, para a gente ter uma noção. Por exemplo, em 2020, foram 60.926 registros de violência sexual no Brasil, e desse número, 86,9% dessas pessoas eram mulheres e 13,1% homens. E, embora o número já seja alto, esses números são muito imprecisos, porque no Brasil nós temos um silenciamento da vítima que é enorme. Né? A vítima se sente muito exposta, se sente envergonhada de falar em relação a algo que ela teria o direito de ter uma justiça em relação a ela. Né? Então, Nossa, assim, eu fiquei pensando, né? Eu não tenho que ir silenciando da vítima para retomar, mas quando eu fui pastor, eu fui numa comunidade de Osasco, Jardim Conceição, quebrada de Osasco, uma quebrada da Raposo Tavares ali, né? E tinha uma pessoa que, certa vez, conversando, né? Ela disse, olha, eu sou casada há 40, 50 anos com fulano, com Beltrano, e eu não sei o que é uma relação sexual, né? Eu falei,
ô fulana, como assim você não sabe o que é uma relação sexual? Não sei. Ele chegava e, né, e me agredia, e me violentava. Eu falei, mas foram 3 filhos que você teve. Então, dentro do casamento, ela não se entendia como vítima, mas ela achava que era o papel dela atender aquele marido agressivo, bêbado. 3 filhos. 1, 2, 3, né? E ela não se entendia como uma pessoa, assim, vítima, mas que ela era assim que tinha que ser, né? De fato, né? O estupro dentro do casamento também deveria ser amplamente discutido e estudado. Aí, então, a subnotificação fica maior, né? É gritante. 10% dos casos, quando se faz um estudo mais aprofundado, é cerca de 10% que tem notificação. É muito baixo. Nossa. É muito baixo. Mas aí, então, voltando para o Agostinho, isso, né? E você falava do silenciamento da vítima e tal, na hora que eu te interrompi, né, nesse sentido. Mas é tudo a mesma coisa, assim, sabe, Pascoal? Porque é um assunto que a gente pode abordar estudando o livro 1 da Cidade de Deus, do Santo Agostinho ou do Agostinho. Lá ele trata filosoficamente da questão do estupro das mulheres. Olha só. E é um tratamento que, quando nós lemos, dá um incômodo muito profundo, porque ele faz uma série de reivindicações que ainda não foram atendidas. E ele se coloca contra um tipo de uma moral e alguns costumes que vêm dessa moral e faz a crítica disso, né? E quando ele faz essa crítica, nós começamos a pensar hoje, né? Por exemplo, eu como mulher, eu começo a pensar e vejo, isso aqui ainda acontece. Meu Deus. Né? Aquilo lá também ainda não foi atendido. Quer dizer, mas como assim? Agostinho é tido como pensador conservador e mesmo assim, ainda as reivindicações dele não operam. Né? E todas as atrocidades que ele pontua ali, muitas acontecem hoje. Então, é uma coisa assim que... Então, essa é a entrada que eu faço no Agostinho e nessa temática que tem a ver com estudos de gênero, que é um campo dos estudos que hoje na filosofia tem muita potência. Sim. Né? Porque lida com questões de escolha, de gênero, de feminismo, de machismo, vê as dinâmicas do patriarcado, vê o ódio que tem algumas dinâmicas em relação à existência das mulheres, e o estupro é o caso mais exagerado disso, né? Sim. E assim, então, isso no estudo de gênero. Então, a minha pesquisa acaba sendo uma pesquisa de estudo de gênero, numa época em que desses estudos não recebiam esse nome. Uhum. Né? Foucault talvez chamasse, você é especialista nele, como estudos da sexualidade. Né? Não é à toa que o primeiro volume daquele grande projeto História da Sexualidade, Sim. o Foucault começa com um trecho em que ele fala de uma virtude que é a mesma que Agostinho vai criticar, que se chama pudicícia. A gente quase não fala mais em português, mas existe essa palavra. Pudicícia quer dizer pudor, quer dizer pureza, quer dizer honra, quer dizer bom comportamento, quer dizer tudo isso. Você me fez lembrar, uma vez que nós estávamos lá caminhando, saindo da sua sala para ir lá para a sala de aula, e eu contei uma narrativa, não sei se você vai lembrar, de uma menina numa escola pública que eu dava aula, em que ela foi assediada pelo inspetor, porque ela decidiu que não usaria o sutiã. Né? Ela disse que não usaria e tal, não queria usar sutiã, queria ficar assim. E o inspetor provocou ela. E ele foi chamado na chincha, assim, foi questionado. E ela disse, se ela tivesse o mínimo de pudor, olha só, ela não vinha assim para a escola. Então, é interessante que... Ela disse isso? Não, ele disse isso. Ele disse, não, mas se ela tivesse o mínimo de pudor, ela não teria vindo assim para... Tipo, justificando o porquê ele fez o... Exatamente. E essa é a dinâmica dessa virtude. Ela é chamada de virtude, começa por aí. Uhum. E, na verdade, ela não é uma virtude, porque ela exige que a mulher que cumpre essa virtude tenha várias facetas da vida dela aniquiladas, anuladas. Então, por exemplo, em nome do pudor, eu tenho que
me vestir de determinada forma, ocupar certos espaços e não ocupar outros espaços. Tem uma modulação da voz que eu tenho que ter. O vocabulário que eu uso tem que ser determinado. Porque se eu não tiver o pudor, eu estimulo um desrespeito em relação a mim. Quer dizer, é um negócio que é maluco, né? Porque se eu colocar essa violência contra mim, se eu me podar, aí então eu me torno virtuosa, né? Mas se eu não seguir esse código de conduta, aí então eu me torno vulnerável. E o pior é que tem muitos homens que justificam um ato de violência como estupro. Sabe por quê? Porque eles acham que o pudor também é atrativo sexualmente. Então é uma virtude... Às avessas, assim. Ela é violenta, ela é perversa. E ela é culturalmente atribuída ao papel da mulher, desde a Roma Antiga. O feminino, a mulher, tem que aceitar essa identificação, esse modo de ser. Pra você ter uma ideia, tem uma frase do Jerônimo, do São Jerônimo, que ele fala assim... Eu não vou lembrar da frase exatamente, mas ele diz que a pudicícia é a virtude fundamental das mulheres. O que ele quer dizer com isso? Sem essa virtude, a mulher não pode ter nenhuma outra. E se ela tiver todas as outras virtudes e não tiver a pudicícia, ela não tem virtude. Ela não é aceita na sociedade, ela não é... Nada do que ela faz pode ser positivo ou virtuoso ou excelente, porque ela não tem o tal do pudor ou da pudicícia. Nossa, eu vou pesquisar até aqui, porque agora você me deixou curioso. No latim, eu sou cristão e cristão praticante, né? E aí tem em Provérbios, capítulo 31, lá, eu não sei se você vai saber, lá diz, mulher virtuosa, quem a achará? Será que é pudicícia que está escrito lá? Me interessa saber agora. Né? Versículo 10. Enfim, enquanto eu vou procurando aqui, mas é interessante que essa noção de essa mulher que é virtuosa, inclusive esse capítulo 31 da tradição judaico-cristã, tem um checklist, assim, ó, você tem que fazer isso, fazer aquilo outro, levanta cedo, dorme tarde, é empreendedora, é do lar, cuida dos filhos, cuida do seu boy, cuida de tudo. Então, você é aquela mulher... É a maior riqueza, aí que tá, né? A mulher é vista agora como um objeto pecuniário, como, né? Eu tenho um livro que me produz, eu tenho um carro que eu levo as pessoas, eu tenho uma mulher que também ela é produtiva. Então, a associação da mulher está ligada a essa dimensão da hiperprodutividade, né? Assim, dessa virtuosidade da mulher, né? E essa noção vai passando, né? Nos séculos, né? Da função do feminino, né? Deixa eu ver se eu acho aqui no latim. Eu tenho essa versão é super legal porque eu tenho vários textos aqui, né? Latim. Vou pegar a Vulgata mesmo, tá? 31. Eu não vou saber ler. É latim? Eu não sei latim. Mas, você sabe latim. Versículo 10 seria... Muller fortuns. Não, aqui está forten. Quens invented. Não sei se você fala. Então não. Então não é... Não, então não. Então, Mulherem fortem quis inveniet. Quem encontra uma mulher forte. Legal. Então, a tradução aqui também não foi virtuosa, né? Que legal, interessante. Não foi pudica. Não foi pudica. Daí, seria pudica, né? Entendi, que legal. E você acha que essa moral, essa condição ainda dentro de estereótipos de mulheres emancipadas, como a Anitta e tantas outras que se tem aí, não vou entrar na questão se é ou não é essa, mas de mulheres donas de si, você acha que ainda falar de pudica, ser pudica hoje, faz as meninas ainda sofrem essa pressão? Olha, primeiro não com esse termo, né? Mas eu acho que elas sofrem uma pressão em relação ao comportamento que é desejável que elas tenham, né? As famílias delas, por exemplo, colocam regras para a maneira de andar, de se vestir. Às vezes elas não seguem isso, né? E quando isso poderia ser uma conversa,
né? Perceber que a sociedade é machista, é violenta, e aí, a partir daí, a pessoa pode escolher a maneira com a qual ela vai se comportar. Mas ela tem alguma possibilidade de escolha, né? Uhum. Quando a gente tem uma visão muito ou sim ou não, eu acho que aí que é o problema, né? Então, enfim, é isso que eu acho, né? Eu tenho uma filha, eu procuro, enfim, eu procuro deixá-la livre, né? E é interessante que quando as pessoas... eu também, né? Eu tenho a minha pequena, que hoje, inclusive, tem 4 anos, 5 meses e 25 dias. É interessante que... outro dia, ela falava assim para mim... papai, só você que trabalha, né? Ela mora com a mãe. E não, a mamãe vai trabalhar também. A mamãe não sabe trabalhar. Eu falei, não, sabe sim, não. A mamãe sabe lavar, passar, cozinhar, cuidar de mim. Então, mas fora isso, a sua mamãe é uma super mamãe. Ela sabe várias outras coisas que ela quiser. Ai, será? É interessante que ela vai projetando nessa figura, assim, tá, mas se eu sou menina também, será que essa é a minha função? Será que esse espaço eu não devo ocupar? Será que aquele espaço é do papai? Aquele espaço é do papai. Ele que trabalha. Mamãe não trabalha, né? Então, é interessante como nós não nos damos conta de que vamos perpetuando alguns estilos de vida, né? E que vão, inclusive, contra a própria construção, né, de si e da própria percepção da liberdade, né? Sim, e aí tem mais uma camada de interpretação nisso que você está falando, que é o seguinte... O trabalho, a mamãe trabalha. A mamãe trabalha fazendo coisas que ela faz excelente, ela faz com excelência, ela faz há muito tempo, só que o trabalho da mamãe não é reconhecido, não é remunerado, infelizmente. Mas se a mamãe fosse passar todas essas horas que ela passa com você fora, ela teria dinheiro. Mas em casa, esse trabalho não é reconhecido. Então, existe um movimento para remuneração do trabalho dentro das casas. Porque isso é sim um trabalho. A pessoa que está em casa se dedicando àquele trabalho doméstico, ela não pode estar perdendo tempo em relação ao aperfeiçoamento em outro trabalho. Né? É importante a gente começar a desfazer essa mentalidade de que a mamãe não trabalha. A mamãe não para, sabe? Não para. Às vezes a mamãe está trabalhando e ainda está frustrada porque ela está se cobrando que ela deveria estar em outro lugar também. Ganhando dinheiro, né? Assim. Na verdade, eu acho que ela deveria ganhar dinheiro por isso também. Sim. Né? Não, sim, mas aqui no Brasil, diferente de outros lugares, aqui no Brasil, se a mulher fica em casa, trabalhando, mas supondo, né, cuidando da criança, não vai ganhar dinheiro por isso. Deveria ganhar dinheiro por isso, claro. Né? Inclusive, a Declaração Universal dos Direitos Humanos fala exatamente sobre isso. Né? Diz que cuidar do lar, cuidar dos filhos, deveria ser algo remunerado, né? Ser considerado assim, porque é tão desgastante quanto, né? Ficar 8 horas, 12 horas, 24 horas a serviço de uma vida que, é extremamente desgastante, né? Mas aí que tá, né? É interessante como a gente vai caricaturando algumas coisas, né? E ao caricaturar a gente despreza outras, né? Assim, né? Caricatura a figura do feminino e ao mesmo tempo fala aquele é o lugar do masculino e vamos colocando as pessoas nos seus lugares, né? E a liberdade vai sendo cerceada dessa maneira, né? E eu fico pensando assim o papel da moral na conduta dessas pessoas, sabia? Porque tipo as pessoas são extremamente religiosas hoje, né? Foucault vai dizer isso do cristianismo no Ocidente, né? Não que nós sejamos Ocidente, enfim, supondo que sejamos, todo mundo geral é cristão. E nós temos essa noção de céu, inferno, cidade de Deus, cidade do homem, perfeição, imperfeição, né? E é interessante que essa menina que você disse, que aprende a sentar, aprende a falar, aprende a se posicionar, ela não tem muito espaço. Ou seja, ou ela está certa seguindo isso, ou ela estará errada não seguindo o que foi posto, né? Você percebe algo assim? Sim, sim. Por exemplo, o álbum de figurinha da Copa, né?
Que é coisa de menino, né? A minha filha comprou, começou a colecionar, falou assim, caramba, mamãe, aqui não tem nenhuma menina. Que legal. Né? E aí você fala assim, é verdade, mas você está fazendo um álbum e vai trocar com quem você quiser, com as meninas, com os meninos, mas é uma pena que não tenha nenhuma menina aí. E assim, quando a gente fala, não, mas álbum de figurinha é coisa de menino, quem disse? Não, não é. Nossa, isso daí não é mesmo. Quem disse, né? Há muito tempo que as figurinhas são para todos. Mas aí quando vem uma figurinha sobre um esporte que é prioritariamente masculino, né? Que vem em relação a uma Copa, e aí essa Copa é... E teve a Copa feminina, né? Há pouco tempo atrás. E passou desapercebido, né? Nossa, que legal. E tem um livro, né? Eu já até comentei com você, do Mia Couto, do Venenos de Deus e Remédios do Diabo, que ele brinca com essa dicotomia, né? Venenos de Deus, remédio do diabo. E tem uma cena lá que é o seguinte, né? Ele está atrás da mulher que ele é apaixonado e tal, né? Que ele até descobrir que, enfim, falar o final é chato, né? Até descobrir lá as coisas que iam acontecer. Só que o muito legal é que ele vai descobrindo uma mulher que ele não fazia ideia que existia. Essa é a grande sacada do Mia Couto, né? Porque ele tinha gerado, hipersexualizado a relação que ele tinha tido em Portugal, e quando ele vai para Moçambique para procurar essa mulher, ele vai descobrindo uma outra mulher, né? Você acha que é possível, ainda hoje, nesse cenário dos super lugares, dos super enclausuramentos, das super identidades, criar uma outra mulher, assim? Como você vê os caminhos, assim? Eu acho que é possível, e acho que a filosofia está passando por um momento muito criativo de inclusão de pautas que antes eram absurdas na filosofia, né? Eu acho que agora a gente pensa mais em questões de gênero, nós pensamos e criticamos a noção de raça. Aqui no Brasil, nós começamos a pensar a situação da escravidão como um tema filosófico. Enfim, a filosofia está mais impregnada de ativismo e de política, né? Então, isso cria a possibilidade de a gente descobrir novas maneiras de buscar uma identidade que nem sempre vai ser única, né? Então, talvez o Mia Couto mesmo fala isso. Não existe mais purismo identitário, né? Não é isso, eu sou aquilo. Isso é uma ilusão. Né? Nós somos pessoas em transformação, em busca. Né? E eu acho que essa parte, a filosofia hoje, eu acho que ela deve ser estudada. Né? Ela deve ser especialmente acompanhada, porque ela tem alguns momentos de criatividade, e nós estamos num momento assim agora. Então é um momento muito bom de fazer filosofia, porque você vai fazer filosofia e vai perceber todas as identidades que compõem o seu próprio ser. As coisas que você fazia de maneira irrefletida agora voltam para você, porque tem alguém te falando, escuta aqui, isso aqui você pode dizer de uma outra maneira. As palavras que você usa estão sendo ponderadas de uma outra maneira. Escuta, você está falando para todo mundo, então por que você não inclui essas pessoas? Né? E isso tudo agora já está surtindo efeito. Então, é claro que não é uma super identidade, mas tem minorias que já estão representadas por movimentos e que há um tempo atrás não tinham essa representação. Por exemplo, o meu assunto é um assunto que seria absurdo de ser trabalhado na filosofia. Né? Mas agora não é. E talvez há um tempo atrás, é impressionante, Pascoal, mas há um silenciamento em relação a isso. Não é que as pessoas iriam proibir, ninguém nem pensava em falar sobre isso. Ou se pensava era muito pouco. Não era como se esse assunto fosse digno para ser pensado filosoficamente. Sim. Né? Nossa, você me fez pensar, se eu tenho que pensar a identidade do que é ser mulher, do que é ser um homem negro, uma mulher negra, preto, pardo, indígena, enfim, um homem, uma mulher trans, eu também tenho que pensar a identidade do que é masculino hoje, né? Porque repensar o que é ser homem
Claro, claro. Que é um espaço também super significativo, né? Porque os homens estarão aí dizendo, né? Que isso é coisa de menino, o álbum é de coisa de menino, de menino. Então tem que repensar a identidade do masculino também, né? Sim, Nossa. E fazer uma autocrítica que vai ser dolorosa. Sim. Né? Porque muitas vezes, mesmo que não seja intencional, alguma pessoa vai virar para você e falar, escuta, aqui você está sendo preconceituoso. Já aconteceu comigo algumas vezes, escuta, Cristiane, isso aqui, você está sendo errada de usar essa palavra. Porque essa palavra tem esse significado. Né? E aí quando me mostram, eu falo, mas eu não quis usar isso, né? Eu não quero perpetuar nenhum tipo de preconceito ou de violência. Mas aí então a pessoa fala, então agora que você já sabe, agora você tem essa responsabilidade de não fazer mais isso. Sim. Né? E no começo daqui, né, que você, antes de começar as gravações, eu falei, bom dia a todos e todas. E você, e todes. E é interessante isso que você colocou, porque uma mulher, certa vez, começamos a filosofia nômade há pouco tempo. E um dos nossos convidados, eu falei, bom dia, boa tarde a todos e todas. Ele falou, todos, todas e todes. Uma mulher depois me procurou, dizendo, essa coisa de linguagem inclusiva não faz sentido nenhum. Eu sou uma mulher. Eu estudei na Poli, fiz engenharia na Poli. E não sofri isso. Hoje ganho a mesma coisa que um homem. Eu acho que é uma luta banal. Assim, o que me assustou não foi o fato dela dizer esse discurso, porque eu já estou acostumado a ouvir, né? Mas o fato de ser uma mulher justificando uma estrutura extremamente diabólica, sabe? Assim, perversa, né? E ela não se dá conta de que ela está inserida, né, nessa máquina de predadora, assim, né? Não sei se fez muito sentido, assim. Fez sentido total. Na filosofia há muitos casos assim. E faz parte de um movimento, né? De uma conversa que vai acontecendo e as pessoas vão se abrindo e uma espécie de clareza vai acontecendo, né? A partir do momento que você é confrontado com as consequências daquilo que você diz, dos posicionamentos que você toma, dos autores que você estuda, né? Do cânone que você defende. O cânone é os nomes que você escolhe para estudar a filosofia, para pesquisar a filosofia, né? Então, quem que você exclui, quem que você inclui, as questões que você aborda. Então, tudo isso é uma mudança cultural que vai acontecendo muito aos poucos. Agora, o mais legal disso é quando você começa a perceber que essas pautas um pouco, como essa questão do estupro, quando você fala sobre ela, quando eu falo sobre ela, eu imediatamente consigo estabelecer com a sala de aula um outro nível de identificação. Porque é uma pauta que é real, é uma pauta que trata sobre virtude, é uma pauta que trata sobre violência, que fala sobre os comportamentos, sobre os costumes, sobre o feminino, sobre o masculino, sobre a estrutura política envolvida na aniquilação das mulheres, quanto que é a participação política. Então, assim, tudo isso começa a gerar um ambiente de filosofia mais vivo. E mais importante também. É claro que é importante nós estudarmos os autores antigos e tudo isso. Mas a gente vive um momento em que o conhecimento está sendo torpedeado. Será que a gente não vai reagir a isso? E você me fez lembrar da Silvia Federici, a Caça às Bruxas. Exatamente. Né? Porque, eu preciso da terra dela, mas eu preciso que ela não esteja lá, então vamos queimá-la, né? E purificando-a, né? Então, ficar atento a essas novas caças às bruxas, né? Porque é interessante se notar que antes da gente matar a pessoa, a gente mancha a identidade dela, mancha quem ela é, dá vários adjetivos terríveis, né? Então, identificamos determinado grupo assim, pedófilo, chamamos que eles são isso, aquilo outro, e aí justificamos o injustificável, né? Assim, e a Silvia tem um trecho do texto que me deixa bastante assustado, foi que ela narra lá um relato de uma mulher que estava ia ser queimada, tal, e dizendo que ela ia ser queimada
não havia nada contra ela e que ela seria queimada mesmo assim, né? Ela era cristã, mas ainda assim ela seria queimada, né? Então é interessante que não tem justificativa, né? Não tem, assim, minimamente racional, né? E... Cris, estamos chegando no final do nosso bate-papo, meu Deus. E teria alguma coisa, assim, que você gostaria de partilhar com os nossos ouvintes, os nossos ouvintes, né, assim, algo que você gostaria de destacar para terminar bem essa boa conversa? Olha, eu acho que eu gostaria de dizer uma coisa, né? Em relação à filosofia, eu acho que ela é uma disciplina ultra necessária para a atualidade, que nós devemos estudar. Tem muitas autoras que estão fazendo a gente repensar a atualidade, repensar o lugar das mulheres como um lugar de criatividade, de ecologia, de gestação de ideias, enfim, de dar voz para todas as minorias, que na verdade não deveriam ser chamadas de minorias, né? Porque são maiorias. Muitas vezes são mais numerosas, né? E é isso. Não sei, teria tanta coisa para dizer, né? Mas eu acho que a gente fez um bom percurso, né? Acho que algumas pistas, né, provocamos bem. E eu gostei muito dessa última expressão. Gestação de ideias, né? Assim, que eu sinto falta de mais mulheres na academia, né? Assim, no mundo acadêmico. Eu não sei como é que é lá na UFABC, né? Aqui na Fapcom, nós temos um quadro docente feminino bastante significativo, né? Muitas mulheres e tal. Mas eu sinto falta de pesquisadoras, né? Inclusive, foi até aqui em algum momento com alguém que eu não vou lembrar, mas se eu olhar no seu Lattes, possivelmente há 8 anos atrás, foi um período que menos você publicou. Ué, mas você estava grávida. A sua estava nascendo por aí, as coisas estavam acontecendo por aí e tal. E a academia ela é cruel nesse sentido, né? Então, acho que esse momento que nós temos é um momento de incluir aquelas que nunca deveriam ter sido proibidas de entrar, né? Assim, não sei se é a melhor palavra incluir, né? Mas sensibilizar para a presença da mulher em alguns ambientes, né? Que é onde eu quero que a Maria Júlia esteja, é onde ela quer estar, né? Assim, acho que é por aí, né? Fiquei muito feliz de você mencionar isso em relação ao período de gestação e depois, né? A gente tem uma licença maternidade, que é o seguinte, a gente tem um tipo de licença que durante essa licença, os parâmetros nacionais de qualificação dos cursos, eles dão um desconto, mas depois vem a galope. Depois eles olham o seu currículo como né? Uhum. Como um todo. Então, realmente, é como se a gente estivesse dando tudo naquele momento que vem o bebê, naquele momento que a gente está esperando. Às vezes, alguma gestação até tem problemas, né? A minha teve várias questões. Então, quando você termina aquela coisa, né? Uhum. Que é muitas vezes entendida pelo curso como um problema, né? Você ainda não está totalmente pronta, né, para produzir, enfim. É uma loucura. É uma loucura, porque fica muito no colo da mulher, né? Literalmente no colo. Então, quantas coisas eu não fiz com a Sossô no meu colo? Quantas amigas eu não tenho que ficam digitando com o neném mamando? Né? Então, sim, é uma loucura. Assim, eu não sou mulher, né? Mas eu tive a oportunidade de corrigir prova e... Por não ser tão chato, minha filha gosta de brincar comigo. Então ela me via corrigindo prova, ela queria ficar perto, né? Aí você olhava para a prova e era um monte de prova, e eu, vou fazer alguma coisa para ela. Eu peguei um caderninho assim, deixava o caderninho para ela, tem até fotos assim, né? Ela corrigindo o caderninho lá e eu corrigindo sentado no colo com 9, 10, 11, 12 meses, sabe? Assim, querendo estar ali junto. E a academia esquece, né, que ela perde a função a partir do momento que ela não se dá conta que é um humano acadêmico, né, e que nós estamos aí para a humanidade, né? Sim, sim. Obrigado. Galera, um super abraço, um beijão e nos ouvimos numa próxima. Tchau, tchau.